Paz, Senhor, irmãos. Vamos estudar lição número 12, a urgência do discipulado. Nosso assunto hoje é a urgência do discipulado. Então, o que é discípulo, né? A pergunta, o que é discípulo? Discípulo é aquele que aprende com o mestre, né? Discípulo pode ser aluno, né? Aquele que segue o mestre. Seu discípulo que aprende com seu mestre. Então, trazendo para nós, discípulo é ensino, aquele que siga a Cristo. Seguidor de Cristo é um discípulo. Então, podemos ser com isto. Eu sou um discípulo, você é um discípulo de Cristo, que aprende a palavra do Senhor, que segue os conselhos do Senhor, né? Discípulo adquire, né? Adquire conhecimento do mestre, de quem? De Jesus, da palavra do Senhor. Na igreja tem discipulado, né? Irmãos aprendem com professores, com mestres, aquele que aprende. Ele aprende a seguir as pisadas do mestre. E através do discipulado, tem Jesus que discipulou os 12 discípulos, né? Ele discipulou e ele deu a grande comissão. Ide por todo mundo, pregai este evangelho, ensinando-vos e aguardar o que aprenderam. Façam discípulos, né? Jesus disse, façam discípulos. Discipulando não é opção, discipulado não é opção, é uma ordem, né? Ordem. Além de discipulado, ele também ordenou que esse novo discípulo guardem o que aprenderam, né? Guardem o que aprenderam. Então, o que nós aprendemos tem que guardar, tem que dar crédito para o Senhor. Você ouviu, você aprendeu, então guarde. Muitas pessoas ouvem e não guardam. Entra no ouvido, sai do outro lado. Ele não guarda a palavra do Senhor. Então, nós temos que ouvir, aprender como bom discipulado. Ouvir, aprender e guardar. E colocar na prática. Então, discipulado é aprender. Então, aprender, tem os cursos teológicos em que ensina, né, as escolas, né? Pode-se dizer como discípulo, que ensina a trilhar, ensina para ser mestre. Então, bom discípulo pode ser bom mestre. Também temos aqui triplo discipulado, né? Envolve-se aí a palavra, a comunhão e o serviço. A palavra é aquele que aprende a palavra do Senhor. Como diz Atos capítulo 2, versículo 42, todos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, ouviam a palavra do Senhor, ouviam os conselhos dos apóstolos. Eles seguiram, né? Então, a maior autoridade é a palavra de Deus. Então, os discípulos seguiram. Os primeiros discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos? No Antigo Testamento falava-se que Jesus virá. E ele veio. E ele veio e chamou os discípulos que se tornaram apóstolos. E João diz assim, o que nós vimos com nossos olhos, o que nós tocamos com nossas mãos, isso que nos anunciamos. Então diz, Jesus veio, andou entre nós, ele morreu na cruz do Calvário, ao terceiro dia ele ressuscitou, ele subiu no céu, e ele voltará a buscar sua igreja. E todos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Todo mundo aprendendo, seguindo o conselho, a orientação que foi dada pelo Espírito Santo. Na atualidade não temos os apóstolos em pessoa conosco. No entanto, eles ainda nos ensinam a palavra de Deus através da Bíblia. Então, o que eles deixaram escrito para nós, o que eles deixaram para nosso ensino, para nosso aprendizado, ainda nos influenciam através da palavra de Deus. Nos deixou a palavra para que nós possamos aprender, para que nós possamos seguir, glória a Deus, as pisadas do Mestre. E perseveravam na comunhão, né? Perseveravam na comunhão e partir, né, do pão. Quer dizer, na mesma oração, diz assim, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Partir do pão fala de koinonia, né? Numa comunhão, todo mundo mesma unidade, todo mundo mesmo pensamento, todo mundo participa, não tem ninguém necessitado. Um socorre a outro,
nós estamos num momento que não se pode abraçar, não se pode se tocar, mas eu posso orar por você. Você pode orar por alguém, você pode socorrer aquele que precisa, e Deus será glorificado. Bom discípulo anda na comunhão com Deus, anda na comunhão com seus irmãos, aleluia, é uma koinonia, glória a Deus. E a Bíblia fala, né, no Antigo Testamento, que Abraão era amigo de Deus. Então, Abraão tinha comunhão com Deus, e Deus chama amigo Abraão. E Moisés, né, uns exemplos que nós temos na Bíblia, Moisés era um amigo, falava face a face com Deus. Deus deu um exemplo. Eu falo com Moisés a face. Mas nós temos esse privilégio, né? A comunhão do cristianismo envolve tanto entre os irmãos, né? Comunhão entre os irmãos e comunhão com Pai, com Filho, com Espírito Santo. Que privilégio nós temos. Isto começa a se construir a longo tempo. Uma construção. Então, comunhão com o Pai, comunhão com o Filho, comunhão com o Espírito Santo. E tendo essa comunhão em qualquer lugar, a gente pode chamar Abba Pai. Você pode dizer, Senhor, eu preciso. Senhor, obrigado. Uma comunhão que anda. Diz que Enoque andou com Deus e Deus tomou para si. Como é privilégio maravilhoso andar com Deus e ter comunhão entre os irmãos. A igreja Antioquia tinha esta comunhão. A igreja Antioquia, quando os irmãos que foram perseguidos após a morte de Estevão, foram saindo por aí, anunciando o Evangelho. Quando chegaram a Antioquia, anunciaram o Evangelho. E ali, na Antioquia da Síria, ali começou uma grande igreja, uma multidão dos gregos, os irmãos, os gentios. A fama correu para Jerusalém. Os irmãos de Jerusalém subiram. A notícia chegou. Eles fizeram uma reunião, os irmãos, os pastores na Jerusalém, na matriz, e mandaram o Barnabé. Barnabé era um dos gregos. Tinha uma flexibilidade. Era homem de bem, homem sábio, homem cheio do Espírito Santo. Ele foi. Quando viu ali na cidade, os irmãos acreditavam, estavam fervorosos. Mas faltava o que? Ensino. Faltava o alimento sadio. E ele começou a ensinar, começou a discipular os irmãos. E precisou de ajuda. Foi buscar quem? Saulo. Nós sabemos a história, né? Deus chamou Saulo no caminho a Damasco. Ele estava com cartas na mão para prender os irmãos onde ele encontrasse. Ele foi para Damasco e Jesus apareceu para ele. Ele se converteu. E ele aprendeu a palavra do Senhor com Cristo. E ele estava na cidade de Tarso, na terra natal dele. E Barnabé disse, vou buscar. Ele é o mestre, ele é doutor. Não que Deus chame os mestres, mas precisa alguém para ensinar. Para ensinar tem que ser mestre. Para ensinar tem que ser qualificado. Para ensinar tem que ter comunhão com Deus. Para ensinar tem que ter cheio do Espírito Santo. Tem que ter Deus nele. Para ensinar tem que ser convertido. Tem que ser discípulo. Então, Saulo era um discípulo. Agora vai ser mestre. Aí o Barnabé chama Saulo. Diz, me ajuda aqui, vamos ensinar este povo. O povo está faminto. O povo precisa da palavra. O que a gente vai fazer? Vamos orar e Deus nos vai dar a palavra. Vamos orar, estudar a palavra de Deus e vamos ensinar a palavra de Deus. E eles oraram e ensinaram e o povo aprendeu. Aí eu lembro, Esdras, diz a Bíblia, Esdras se propôs buscar a lei do Senhor. E quando encontrou a lei de Deus, Esdras, estudou a lei de Deus. E também ensinou os levitas, transmitiu. E quando teve aquela palestra, ele ministrava, os levitas explicavam. Esdras lia a lei de Deus e os levitas explicavam o que o povo para ouvir, para aprender.
E aqui Paulo e Barnabé ensinaram o povo na Antioquia. E o povo aprendeu tanto a palavra de Deus, aprendeu tanto, que eles andavam como Cristo estivesse ali. E os povos, moradores daquela cidade, chamaram cristão e cristão. Por que cristão? Porque parece com Cristo. São pequenos cristos. Aí pegou essa fama cristão até dias de hoje. Mas hoje, pessoas querem ser chamadas cristãos, mas não seguem, não é discípulo, nem aluno, nem frequenta a escola bíblica dominical, nem vai, nem participa e quer ensinar. Mas tem que ser discípulo, aprender para servir melhor ao Senhor, adorar melhor ao Senhor, glorificar ao Senhor. Então, esta lição nos traz para nós, para nos refletirmos. Como estamos diante de Deus? Como estamos como discípulos de Jesus? Será que nós somos bons discípulos? Será que nós estamos influenciando o mundo? Será que pessoas que olham para nós dizem assim, esse daí é cristão? É para nós pensar. A igreja de Antioquia foi transformada. E os irmãos eram chamados cristãos, porque a caráter foi moldado, a forma de ser foi transformada, a vocabulário mudou. Glória a Deus. É serviço. O discípulo aprende a palavra de Deus, vive em comunhão com os irmãos, agora ele aplica, ele trabalha. No Antigo Testamento o trabalho se envolvia nas levitas, os sacerdotes, né? Nos utensílios ali, o sacrifício, esse era trabalho. E no Novo Testamento, na igreja primitiva, o serviço cristão está representado sumariamente na perseverança no ensino da palavra de Deus, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Serviço, comunhão. Trazendo para os dias de hoje, para nós, orar um pelo outro, né? Ajudar. Isso que Deus espera de cada um de nós. No cumprimento de grande comissão, cada cristão é chamado para evangelizar e para discipular. Mas para discipular tem que conhecer a palavra de Deus, tem que estar envolvido, tem que nascer de novo, tem que ser convertido, não pode ser convencido, tem que ser convertido, nascer de novo. Nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Ele não anda mais na carne, agora ele anda no Espírito. E ele pode ensinar os outros a andar no Espírito. Quem está na carne não pode ensinar a outros, porque vai ensinar o que é de carne. Mas quem está no Espírito, quem nasceu de novo, ele ensina as coisas espirituais. E nos aprenderemos pela graça de Deus. Crescimento sadio da igreja. Um discípulo precisa ser sadio. Crente sadio. A igreja é formada pelas famílias. Cristão sadio. Família sadia, a igreja sadia. Discípulo doente, irmão, a igreja não vai ser sadia. E para isto precisa ensinamento da palavra de Deus, para que possa este irmão, este discípulo possa crescer espiritualmente. Crescimento espiritual. Isso tem que ser alimentado através da palavra de Deus. Paulo diz, vós, pelo tempo que está na igreja, já devia ser mestres. Mas não. Ainda necessitais de leite. Ainda precisais de leite. Mas irmão, quanto tempo está na igreja? 5, 10, 15. Ainda precisa de leite. É hora de comer comida. Hora de ajudar os irmãos. Hora de crescer. Irmão está 10, 20 anos e tanto trabalho na igreja. Com a palavra de Deus. Cresça na graça. Cresça no conhecimento. Glória a Deus. E crescimento numérico. Se o discípulo for doente, não dá como crescer numericamente. Mas os obreiros, os irmãos, sadios, dá para crescer, porque ele vai evangelizar. Vai ajudar. Um doente não pode cuidar do outro doente.
Um cego não pode levar outro cego. Tem que estar saudável espiritualmente, fisicamente. Então, a igreja cresce numericamente. Tem tantas igrejas que multidões, mas não pregam a palavra. Mas a igreja também não pode deixar de dizer, Deus não se preocupa, onde tiver 2, 3, ali está. Não, está sim, está aqui comigo, está com você aí. Mas a igreja precisa também crescer espiritualmente e crescer horizontalmente. Em numéricos, precisa crescer. Glória a Deus. Exemplos da Antioquia. Antioquia cresceu. Antioquia cresceu. Glória a Deus. Agora foi chamar ali. Paulo ajudou a crescer a igreja, cresceu. E ali foi a igreja chamada primeira vez cristãos. Cresceu muito, cresceu muito. Por quê? Porque Deus está nesta obra. Deus acrescenta, Deus salva. Mas basta nós se propormos, se dispormos para fazer a obra de Deus, se dispormos a servir ao Senhor, se dispor. Muitas pessoas falam, mas não fazem. Mas nós estamos aqui, fazendo a obra do Senhor. E Deus visita na sua casa, visita o seu lar. Glória a Deus. Concluir aqui. Deus se interessa bem estar da sua vida. Deus se interessa bem estar da sua família. Deus se preocupa com sua família, com a sociedade onde estamos e vida espiritual de cada ser humano, cada um de nós. Ele se preocupa comigo, se preocupa contigo. Se preocupa com minha família, se preocupa com sua família. Confia em Deus. Isso vale para a igreja, para a sociedade, a educação e a paz. Eduque. Você que é pai, você que é mãe, tem criança em casa, ensine a palavra de Deus. Jovens, ensine para os jovens. Ensine para que caminho que possa andar, caminho que possa trilhar. Glória a Deus. A base dos valores morais e espirituais é a Bíblia. A Bíblia é a base para tudo. Então, medite, confie na palavra do Senhor. Deus esteja conosco. Este momento vai passar. A noite às vezes pode demorar. A tempestade às vezes pode demorar. Mas a gente vai passar, porque Jesus está conosco. Glória a Deus. Eu vou orar pela sua vida, pela sua família. Pai querido, Senhor da glória, abençoa, Pai, cada irmão, cada irmã que está ouvindo Tua palavra, Senhor. Senhor, visita, Senhor da glória. Senhor, conhece cada lar. Senhor, conhece cada família. Senhor, que contempla, meu Pai querido, Senhor, visita, Senhor da glória. Se estiver doente, se possa ser sarado. Aleluia, irmãos, que, Senhor, meu Pai, enfraqueceram, possamos ser revestidos pela Tua glória, pela Tua graça. Aleluia, para que Teu nome, Senhor, seja glorificado. Aleluia, Tua palavra, Senhor, meu Pai, entre em cada alma, cada coração. Aleluia, renova, Senhor. Renova, Senhor, meu Pai, querido, Tua igreja, meu Pai. Aleluia, cada casa, cada lar, onde estão os irmãos. Ali uma igreja, Pai querido. Por isso te agradeço, que eu te glorifico em nome de Jesus. Amém. Fique com esta palavra.